Boa noite a todos. O nosso assunto desta noite é o livre-arbítrio, como nosso irmão citou o nome do estudo, mas é do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, parte 3ª, capítulo 10, da Lei de Liberdade. É questão 843. Todos, para quem não tem informação, que o Livro dos Espíritos é perguntas e respostas, né? O Kardec faz a pergunta para os espíritos e ele responde, né? Para a gente ver. Então vamos ler a primeira pergunta dentro do assunto livre-arbítrio. 843. Tem o homem o livre-arbítrio dos seus atos? Né? Kardec pergunta para os espíritos. Tem o homem o livre-arbítrio dos seus atos? E os espíritos respondem: pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. Então, aqui os Espíritos dizem que o homem tem a liberdade de pensar, de obrar, senão ele seria máquina. Então, nós estamos, todos nós, quando reencarnamos, somos um livro aonde nós vamos escrever a nossa história, podemos dizer assim. Então, nós viemos já com uma experiência, uma bagagem, nosso pretérito, nosso passado. Então, quando nós chegamos aqui, com a nossa liberdade, com as nossas possibilidades, dentro dos planos que foram reorganizados, quando nós estávamos na espiritualidade, nós temos a liberdade de pensar, de agir, de obrar, como diz os Espíritos aqui. E na 844, do livre-arbítrio goza o homem desde o seu nascimento. Aí Kardec faz outra pergunta, né? Ele faz umas perguntas tão semelhantes uma com a outra. E os Espíritos respondem: há liberdade de agir desde que haja vontade de fazê-lo. Nas primeiras fases da vida, quase nula é a liberdade, que se desenvolve e muda. Nas primeiras fases, da vida, quase nula é a liberdade, que se desenvolve e muda de objeto com o desenvolvimento das faculdades, estando seus pensamentos em concordância com o que a sua idade reclama. A criança aplica seu livre-arbítrio àquilo que lhe é necessário. Então, a criança tem um livre-arbítrio, mas dentro no seu desenvolvimento, do seu crescimento como criança, naquelas fases né, que vai atingindo a adolescência, a juventude. Então, a liberdade da criança é limitada conforme a idade dela. No livro Pensamento de Emmanuel, ele nos diz assim: quando o espírito, antes de reencarnar, escolhe a família, o meio social e as provas de natureza moral ou física, porque tenha de passar, está usando a faculdade do livre-arbítrio, em concordância, no entanto, com situações e problemas do pretérito. Segundo a maneira como se comporta, ajuda a família no meio social e ante as provas em referência. Cria o espírito um quadro de resgates para o futuro, a que daríamos em boa doutrina o nome de determinismo relativo. Esse quadro pode sofrer alterações não essenciais em função da misericórdia divina e dos próprios méritos do Espírito. E ainda dentro do preceito evangélico de que o mal cobre a multidão de pecados.
O livre-arbítrio não é absoluto, mas relativo, relativo à posição ocupada pelo homem na escala de valores e espirituais. Então, tudo está dentro de uma escala de valores, né? Então, aquele espírito reencarna, passa pela fase infantil, pela fase da adolescência, pela fase juvenil, e aí dentro da sua evolução, da sua escala evolutiva, né? Cada um de nós estamos numa escala evolutiva diferenciadas, né? Uns mais evoluídos, outros pouco menos, né? Então, conforme essa escala, nós temos esse livre-arbítrio, estas condições de saber o que nós queremos, o como nós agimos vestindo um corpo. Porque tudo provém do espírito. O corpo é o meio para ele aprender, para ele se movimentar, para ele fazer todo o seu progresso evolutivo aqui na Terra. Então, Deus é tão misericordioso, eu sempre gosto de colocar, Deus é misericordioso, nos dá as possibilidades para cada um de nós estar vestindo aquele corpo material dentro das nossas necessidades evolutivas. Cada um está dentro daquele, usando esta vestimenta para o seu aprendizado, né? Então, tudo vem do espírito, o espírito que traz aquela bagagem, né? Que o corpo ressente, que o corpo demonstra pela atitude, pela sua inteligência, o espírito, pela sua inteligência, passa para aquele corpo que ele se movimenta, que ele traz o conhecimento, o aprendizado. Se não tem um aprendizado, não tem conhecimento, aqui é o meio de aprender, de conhecer. Por isso que nós sempre debatemos sobre nunca é tarde para aprender, para buscar o conhecimento, buscar o aprendizado. Porque tudo que nós aprendemos aqui vestidos nesse corpo abençoado que Deus nos deu, nós levamos para nós, para a espiritualidade, né? Tudo que nós aprendemos positivo ou negativo, nós levamos junto conosco. Nós vamos deixar aqui as coisas materiais. O nosso corpo, depois de gasto, né? Depois de passar toda aquela etapa que precisamos passar aqui, cada um dentro das suas necessidades, do seu tempo, uns mais jovens, outros mais idosos, outros muito mais idosos, com uma caminhada maior, mas são necessidades que nós temos, que a espiritualidade, ela faz esse olhar, né? Quando nós temos a possibilidade de olhar, de junto com os espíritos, nos manifestar qual a família que nós queremos estar, né? Com aqueles que geralmente nós vamos estar, com a nossa família espiritual, com aqueles que nós precisamos estar junto, né? Às vezes nós estamos em situações difíceis, com uma família difícil, mas não foi o acaso que nos trouxe até aquela família. Nós precisamos resolver situações, precisamos aprender, precisamos crescer, né? Aquele pai, aquela mãe. É importante nós ter esse conhecimento. Olhar aquele filho, aquela filha. Não chegou, não caiu de paraquedas aquele filho, aquela filha para nós, simplesmente. Não, foi necessidade que aquele espírito tinha de chegar até nós, para nós aprender a amá-lo, aprender a respeitá-lo, encaminhá-lo na vida. São responsabilidades que nós assinamos o livro da nossa vida. Como é importante nós ter esse conhecimento. E como os filhos também. Eles também, no momento que eles aceitaram vir através de nós, eles também vêm com compromisso de nos receber como pai, mãe, para nos assistir no momento que nós precisar, na nossa idade mais madura, na velhice. Então, tudo existe um porquê, tudo é uma necessidade, né? Tudo está tudo entrelaçado, nada é por acaso.
Então, como é importante a gente ter esse conhecimento, a gente começa a ver a vida com outros olhos. Porque às vezes nós, com nossos problemas, com nossas dificuldades, nós chegamos no lar, na família, brigamos, nos revoltamos, por que eu estou aqui? Não devia estar aqui. Nós temos que parar. Olhar para nós, refletir, buscar o Evangelho de Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo, nos dá o consolo, nos dá o esclarecimento, nos apazigua, né? E ver, não é por acaso aquele ser está ali, o que eu fiz para aquele ser que está tão difícil da convivência, no aprendizado até de, né, uns com os outros. Nós temos que pensar, porque esta caminhada vai fazer com que esse livre-arbítrio possa nos proporcionar positividade, amadurecimento, consciência, que a vida não é oba-oba, não é passear, não é as coisas da matéria que está lá fora me chamando todos nós a atenção. Nós deixamos as coisas morais, espirituais de lado e esquecemos o espiritual. E o que nós viemos fazer nessa grande terra que nos acolhe, esse planeta que nós amamos, que nós não queremos sair dele ainda, muitos de, né? Nós viemos para melhorar espiritualmente, ser espíritos melhores, conquistar, galgar mais um degrau na evolução infinita. Essa evolução é infinita, nós estamos em cada dia mais aprendendo, crescendo. Nós precisamos olhar para nós. Nós precisamos parar minutos e fazer uma reflexão. O que eu estou fazendo com esse livre-arbítrio, com essa liberdade, com o meu comportamento, com a minha posição perante a vida? Nós precisamos ter momentos de silenciar, calar. Eu digo silenciar, calar interiormente. E buscar em nós possibilidades positivas. Em fazer uma conexão com os espíritos de amor. E quando nós nos permitimos fazer essa conexão, nós abrimos a possibilidade dos espíritos de amor, de luz, os nossos guias espirituais, aqueles que são nossos tutores, quando nós estamos para reencarnar, ficaram com a responsabilidade de nos cuidar, de nos olhar. E eles se aproximam de nós. Eles nos inspiram, nos intuem. Mas às vezes nós estamos tão bloqueados, fechados como aquela conchinha, nós não temos possibilidade de receber a intuição, a inspiração. Às vezes nós, quando recebemos a inspiração, dizemos, eu tive uma ideia. Não, nós estamos bem, nós estamos tranquilos. Foi uma intuição daquele amigo, daquela amiga espiritual que nos chega perto de nós. Ou uma mãezinha que nos ama, que já retornou à espiritualidade, está vendo que nós estamos indo por um caminho tortuoso. Às vezes nós pegar o caminho reto, nós estamos pegando facilidades, pelas nossas afinidades, pelas nossas escolhas. E aqui nos diz assim, na 845, sugiro para vocês dar uma olhadinha em casa. Na 845, Kardec pergunta aos espíritos, não constituem obstáculos ao exercício do livre-arbítrio as predisposições instintivas que o homem traz consigo ao nascer? Os espíritos respondem, as predisposições instintivas são a do espírito. Antes de encarnar, conforme seja esse mais ou menos adiantado, elas podem arrastá-lo à prática de atos repreensíveis, no que será secundado pelos espíritos que simpatizam com essas disposições. Não há, porém, arrastamento irresistível,
uma vez que se tenha a vontade de resistir. Lembrai-vos de que querer é poder. Então, aqui o Kardec, os Espíritos diz para Kardec, né? Que nós podemos resistir. O Espírito traz com ele as dificuldades, né? A sintonia com situações equivocadas. Mas ele não está impossibilidade de resistir. Dizer, não, para lá. Isso não é bom para mim. Vai me acarretar lá adiante dificuldade. Se vai me acarretar sofrimento, dificuldade, eu vou pegar e vou me frear. É um espírito que traz consigo limitações, né, vícios, dificuldades. Está no espírito, não no corpo. O corpo é vestimenta para nós experienciar, aprender, evoluir aqui nesse planeta Terra, nessa grande escola, como eu sempre digo. É uma escola onde nós estamos, né? Aonde estamos aqui, matriculados dentro de determinado tempo para ir e vir, fazer o melhor e junto com todos aqueles que precisamos estar junto, interagindo, vivendo, trocando ideias, a família, os amigos, os primos, tio, todos aqueles. Não foi o acaso que nós estamos ali. Nós vendo aquela família junto com todos aqueles. Uns mais distantes, outros mais perto. Que é a família aquela que nós vivemos dentro daquele lar, né? Com as nossas dificuldades, com as coisas positivas, negativas, o sofrimento, a alegria, a dor, todas essas coisas ali, né? E ainda manda nós olhar 361, a pergunta, né? Faculdades morais e intelectuais do homem. E na 361, que é sugerido para nós voltar, qual a origem das qualidades morais, boas ou más, do homem? E os Espíritos respondem. São as do Espírito nele encarnado. Quanto mais puro é esse Espírito, tanto mais propenso ao bem é o homem. E aí tem uma subpergunta. Aqui Kardec, ele pergunta. Seguir-se-á daí que o homem de bem é a encarnação de um bom espírito? E o homem vicioso de um espírito mau? Então Kardec faz essa pergunta. Rebate, né, em cima, assim, o espírito responde e ele pergunta. Aí os espíritos respondem, sim, mas diz antes que o homem vicioso é a encarnação de um espírito imperfeito. É a encarnação de um espírito perfeito, pois do contrário poderia fazer crer na existência de espíritos sempre maus, a que chamais de demônio. Então o que os espíritos dizem? Sim, tem os espíritos viciosos que trazem consigo seus vícios para chegar aqui e vencer esses vícios, né? Então aqui os espíritos nos deixam, é um espírito imperfeito, não mau, né? Como chamais, como ele diz aqui os espíritos dizem, demônio, não, são espíritos imperfeitos. Nós ainda somos imperfeitos. Porque nós ainda temos falhas, né? Nós temos dificuldades, nós carregamos limitações. Então, aquele espírito puro, aquele espírito já com uma caminhada à frente de nós, né? Esses espíritos são espíritos bons, que quando reencarnam para auxiliar, ajudar, dar um exemplo em uma situação, então dizendo naquele meio, para auxiliar. Enquanto aqueles imperfeitos vêm, que ainda não fizeram uma caminhada, né, não é espíritos ainda evoluídos, eles vêm para aprender. Por isso que aí no capítulo 5 do Evangelho, segundo o Espiritismo, nos dá
nos traz um grande ensinamento. Eu sempre, quando eu comecei a fazer palestra, eu comecei a fazer com o Livro dos Espíritos, na Paulo de Tarso, todas as terças de manhã, muitos anos atrás, uns 30 anos. E eu adoro falar sobre o Livro dos Espíritos, mas sempre fazendo um link com o Evangelho, que nos esclarece e nos consola. Com o Livro dos Espíritos também, mas o Evangelho, né, as leis morais do Cristo, que nos dá o refrigério, que nos alenta, nos acalma, nos acerena. Então, aqui na lição, o esquecimento do passado, né, no item 11 diz assim, ó, em vão se objeta que o esquecimento constitui obstáculo a que se possa aproveitar da experiência de vidas anteriores. Havendo Deus entendido de lançar um véu sobre o passado, é que há nisso vantagem. Com efeito, a lembrança traria gravíssimo inconveniente. Então, vocês imaginam, nós, espírito imperfeito, estamos numa família com necessidade evolutiva. Já viu se nós não tivéssemos esse esquecimento? Eu sou eu não gostaria de me lembrar o que eu fui no passado. Porque isso ia acarretar para mim limitações. Para mim vir e ir e agir, né? Nesse livre-arbítrio, nesta vida, no momento que eu estou, com quem eu estou. Né? Que quando nós sabemos que ninguém foi bonzinho. Todos nós trazemos as nossas limitações, as nossas dificuldades, né? E então Deus é misericordioso, porque Ele ainda tão sabe o que Ele faz, que reencarnamos, nos somos preparados para vir pelo ventre de uma mãe. Ali, gradativamente, aquele espírito vai perdendo a sintonia com o mundo espiritual, né? E vai esquecendo, então aquilo ali vai dando aquele véu e ele esquece. Chega nos 7 anos em diante, né? Ele assume a sua personalidade. Por isso que muitas mães, muitos pais, tem aquele bebê maravilhoso, chega os 7, a criança começa a mostrar umas coisas assim que não tinha antes. Por isso que a evangelização é importante botar nosso filho, porque aí nós vamos ajudar que aquela arvorezinha que já tem umas coisinhas, umas folhinhas, uns, né, meio tortinho, querendo já, né, a gente começar a endireitar a arvorezinha. Porque quando vem pelo pai e pela mãe, é para nós ajudar o nosso filho, encaminhar aquele espírito para o bem, apresentar Jesus para nossos filhos. Isso é importante, nós dar uma religião para os nossos filhos. É importante de falar de Jesus, é importante falar do bem, do amor, do perdão, da caridade, da fraternidade, fazer coisas positivas na frente dos nossos filhos. Que isso faz com que eles cresçam homens sadios, cresçam intelectualmente, não guarde revolta, não guarde qualquer ressentimento, qualquer dificuldade. E agora, para terminar nosso estudo, né, poderia, então, em certos casos, humilhar-nos singularmente, ou então exaltar-nos o orgulho e assim entravar o nosso livre-arbítrio, né? Em todas as circunstâncias, acarretaria inevitável perturbação nas relações sociais. Se nós tivéssemos essa abertura, que nós somos, não tivesse esse véu do passado tapado, feito esse esquecimento que é necessário, toldasse a nossa visão do que nós somos, nos ia acarretar, né, perturbações com as relações sociais, né, o livre-arbítrio não ia nos dar como essa liberdade, porque algo ia nos incomodar, algo ia nos perturbar. Então vocês vejam, meus queridos irmãos, dentro de tudo, o Evangelho e o Livro dos Espíritos, na terceira parte, são as leis morais, aonde vem um livro do Evangelho que nos fala com mais profundidade as leis divinas, as leis morais. Então, dê uma olhadinha em casa, quem tem o livro, quem não tem, busca ter acesso.
Como é importante nós ter esse conhecimento para começar a ver a vida, entender a vida com os outros olhos. E agora nós precisamos também, meus amigos, unirmos em oração, fazer prece um pelos outros, fazer prece que nós possamos, neste momento que nós estamos nessa grande escola, poder vencer as nossas dificuldades, as nossas limitações. Cada um de nós temos essa consciência no lugar certo, no momento certo, né? Estamos com aqueles que precisamos estar, como eu disse anteriormente. Não vamos nos revoltar, não vamos nos deixar entristecer. Vamos buscar alegria, vamos buscar paz, vamos buscar serenidade, vamos usar desse livre-arbítrio para nós. Para nós. Vamos ter força, vamos ter coragem. Vamos nos aprofundar, vamos mergulhar nessas lições que nos dá força, nos dá um encorajamento por tudo que é nos mostrado, por tudo que nos acontece durante o dia ou lá fora, na vida. E acreditar nesse Pai de amor que nos ama, que quer o melhor para nós, que nos olha, que os nossos amigos espirituais que estão no nosso lado, nos transmitindo sempre força, coragem, ânimo. Então, não esquecer que nós somos amados, nós somos queridos, ninguém está só. Então, essa é a nossa lição, não deu para ler todos os itens, mas o importante é que possamos todos sair daqui bem melhor que aqui chegamos. Muita paz, muita luz, e obrigado pela oportunidade.